Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente. Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, conheça o livro que trata da conscientização da preservação ambiental e direitos dos povos indígenas. Continue conosco. Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente. E para falar com a gente sobre o livro Pupi, a Brasiliana, a gente recebe Ives Tomazini. Tudo bem, Ives? Seja bem-vindo ao Pensando Verde. Muito bom dia, Fábio. Tudo ótimo por aqui e muito obrigado pela oportunidade. Para começar, então, seu livro ele trata da conscientização da preservação ambiental e também dos direitos dos povos indígenas, né? Como que você aborda o assunto e quais são as informações que a obra oferece? Pois então, eu uso do entretenimento, eu meio que tento dourar a pílula para levar um assunto sério, né, dentro de uma narrativa aventuresca, né, de aventura. Então, por exemplo, eu trato de todos esses temas, né, ambientais, e também o descaso aos povos indígenas, principalmente durante o regime militar, né, na segunda metade do século XX. No entanto, eu faço isso com uma roupagem aventuresca, assim como eu disse. Então, eu tento fazer o leitor através de personagens com pensamento bastante escapista, na verdade, assim. Eles estão pensando cada um em seus próprios objetivos, né? Mas, de repente, eles estão num cenário completamente sério, pé no chão. E essa é a nossa realidade, assim. Muito eu pesquisei em fatos históricos e muito eu pesquisei, infelizmente, em notícias contemporâneas, né? Esse que é o pior. Infelizmente, né? Mas o que te motivou a tratar aí desse assunto, então, Ives? Então, eu acredito que através do entretenimento a gente tem mais possibilidade de levantar questionamentos, né, sobre questões sérias. Vou dar um exemplo assim, música. Música com substância, uma melodia boa, tem mais chance de chegar em mais ouvidos, né? Então vamos supor, se eu escrevesse um tratado ou um ensaio sobre o meio ambiente, sobre, por exemplo, no caso aqui, a exploração da Amazônia desenfreada, desequilibrada, provavelmente menos pessoas se interessariam, né? Agora, colocando um golpista e uma escritora numa aventura Indiana Jones, de repente você está aprendendo sobre grilagem, você está aprendendo sobre os erros do Serviço de Proteção ao Índio, né? Que era um órgão corrupto durante a segunda ditadura aqui do século XX. A gente está aprendendo sobre o garimpo ilegal, por exemplo, de forma técnica, porém dentro do ritmo narrativo. Então, assim, eu sempre tento equilibrar substância com entretenimento. Eu levei anos para encontrar esse equilíbrio. Eu escrevo há muitos anos, mas eu raciocinei demais, eu sofri muito para encontrar esse equilíbrio. E eu encontrei finalmente. Então, todas as minhas obras, assim, todos os meus trabalhos que eu vou me dedicar, e já me dediquei, eu tento fazer esse equilíbrio. Por quê? Uma vez, eu lembro claramente, assim, era 5h30 da manhã, eu terminei de escrever uma novela, né, um romance menor. Ele era super divertido, mas me deu um vazio, porque ele não tinha um questionamento, eu senti que ele não tinha substância. Eu pensei, é uma melodia boa com uma letra ruim, entendeu? Então, no Pupi Brasiliana, eu fiz de tudo, assim, inclusive eu fui até lá pessoalmente para fazer valer ainda mais a mensagem. Assim, eu não tento passar mensagem, eu tento passar questionamento, né? Através do livro. Então, e sobre essa sua viagem, eu queria que você contasse mais detalhes, né? Porque você esteve, então, lá na Amazônia para pesquisar os cenários aí do livro, para conhecer também mais dos dramas aí da região. E como que foi essa viagem para você? Na verdade, assim, é até engraçado, porque isso conversa bastante com a temática do livro, assim. Eu já tinha escrito o livro, quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava morando fora do país, e eu tinha tudo na mão para escrever sobre, por exemplo, eu estava morando lá na Itália. Muitos escritores brasileiros escrevem sobre a Itália. Eu estava na Itália querendo escrever sobre o Brasil. Então, nas minhas pesquisas, enquanto eu estruturava o livro ainda, e né, os atos e tal, eu vinha descobrir sobre esse suposto túmulo nazista, uma suástica nazista entalhada. É um túmulo de 2,80 m que fica na Amazônia. Então eu comecei a pesquisar onde esse túmulo ficava. E ele pertence a um município chamado Laranjal do Jari, que é no sul do estado do Amapá, né? Fica mais ou menos 8, 9 horas de ônibus de Macapá. E de repente eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente apenas após o término do livro. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a minha personagem, a Sabrina Barlavento, que é uma escritora, ela faz de tudo para não se sentir uma fraude, né?
E o golpista, ele faz de tudo para ele não se sentir uma piada, né? Então, assim, eu quis viajar para lá para dar valor ao meu trabalho, ao livro, e eu não me senti nem uma fraude, nem uma piada. Eu tive a oportunidade, em março agora de 2022, tive muita sorte, porque dentre os contatos que eu tentei fazer, eu tentei entrar em contato com várias agências, ou os preços eram exorbitantes, ou as pessoas não levavam muito a sério, não respondiam. E teve uma que me indicou um guia, o Marcelo de Sá, que ele é de Macapá. E foi o baita achado que eu tive, assim. Se eu tivesse conhecido ele antes, eu tinha um personagem inspirado nele, assim. Ele tem uma personalidade muito forte, e eu também tenho. Era engraçado, cara. Eu lembro até hoje e dou risada, assim. A gente pegou o ônibus em Macapá, 8, 9 horas, passando por dentro de reservas, estrada de terra. Só que imagina, então, eu olhando ao redor e pensando, eu tô dentro do meu livro, eu não tô na Amazônia, né? Eu tô, além de estar na Amazônia, eu tô dentro do meu livro. 8, 9 horas de estrada de ônibus. Chegamos lá em Laranjal do Jari. Resumindo assim, né? Lá ele me apresentou pro secretário de cultura da cidade, que é o Jairo Guerreiro. Ele me carregou para cima e para baixo ali de carro. Fiz amizade também com uma moça local, que é a Anne, que é uma gestora ambiental que morava no bairro que eu tanto pesquisei. Aí eu vou amarrar agora. Que bairro é esse? É um bairro chamado Beiradão, que eles chamam de Beira. Esse bairro é importante no meu livro por quê? Porque ele é resultado de um fracasso do empreendimento do norte-americano chamado Daniel Ludwig, que aconteceu durante o governo Médici. Aí entra a pauta ambiental. O Médici vendeu para ele, eu fui até na época que fiz o cálculo, assim, é equivalente ao tamanho do Timor-Leste, 15 mil quilômetros quadrados de floresta para esse empresário, para ele plantar uma planta chamada gamelina. Para ele fazer, o intuito dele era fazer a pasta base para fabricação de papel mais barata do planeta. Só que ele fracassou, porque assim, ele mandou construir as usinas no Japão, em Kobe, e enquanto elas vinham de navio, as gamelinas iam crescendo aqui. Só que na Amazônia tem um tipo de fungo que não tinha na Ásia, onde essas plantas eram originárias, né? E aí tudo deu errado. No que tudo deu errado, os trabalhadores do Nordeste que tinham migrado para lá ficaram desamparados, eles não tinham dinheiro para voltar. Nossa. Logo, surgiu a favela, o Beiradão, que eles chamam de Beira, e que eu tive, é uma favela de palafita, quilômetros de pontes em palafitas, e tá no meu livro, por exemplo. E assim, eu moro em Santos, mas eu cresci, eu nasci em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. A gente tem favela de palafita aqui. Aí vem a pergunta, por que você cruzou o país, né, numa situação de crise, eu não tô rico, por que eu fiz isso para ir numa favela de palafita na Amazônia? Aí eu volto ao que eu falei antes, para dar substância ao texto, ao trabalho, né? E eu entrei lá, eu vi de perto, fiz amizade com gente que mora lá, né? E inclusive fui na fábrica também, que é resultante desse projeto fracassado, né? A fábrica existe até hoje, com outros donos, em menor proporção. Fiz fotos, fiz vídeos lá, né? Então foi de barco, assim, a gente pegou um barco lá em Laranjal do Jari, fomos nós quatro, com mais o lancheiro, né? O timoneiro, e fomos até a ilha. Foi uma experiência e tanto, assim, foi legal. É verdade, a gente fica aqui imaginando, né? Realmente muito bacana. E a gente sabe que agora, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu queria que você falasse sobre isso, né? A importância do seu livro para esse dia e qual é o público-alvo também que você destina, qual é a pessoa que não pode perder, que tem que ler o seu livro. Assim, primeiro que é uma ótima oportunidade para a gente levantar uma pauta, se não é a mais importante do mundo, assim, eu acho que tá no top, não é nem top 3, é top 2, né? É o assunto, acho que, mais importante, assim, que a gente tem no momento. Crítico, né? E acontece, esse livro, ele tem, como, assim, eu acredito, como disse, através do entretenimento, eu consigo levar questionamentos e informações, sem empurrar a goela abaixo, fazer a pessoa buscar, ao invés de empurrar. Então, é um público de pessoas curiosas, e eu faço de tudo para, no livro, não politizar de forma descarada, porque isso afasta, né? Aquele famoso papo, vamos supor, a pessoa vegetariana, ela não precisa ficar lendo sobre vegetarianismo, escutando sobre vegetarianismo, ela já é vegetariana. É um exemplo, né? Então, assim, no caso da pauta ambiental, para quem não se importa, ela não, se fosse um livro que chegasse falando sobre isso na capa, o título fosse esse, a pessoa não ia se importar. Agora, a pessoa, ele é feito para pessoas, não importa a posição política. Eu faço de tudo para respeitar todos os lados possíveis, até aqueles que não deveriam ser respeitados. Eu faço de tudo para respeitar. Para quê? Para não afastar. Então eu vou levando, vou colocando ali a informação, a curiosidade, então eu misturo mitos com fatos e tento fazer a pessoa ficar curiosa e ela continuar seguindo aquela trilha. Até ela chegar, e como eu disse, eu não empurro nada, são questionamentos, né? Então a pessoa, vamos supor, está acompanhando uma perseguição implacável, tal, digna pô, sei lá, uma caça ao tesouro clássica que a gente cresceu assistindo, sei lá, nos anos 80 e tal, e de repente no meio daquilo eu explico o que é grilagem.
ou eu mostro uma chacina indígena, ou eu mostro, e pior, como eu disse, são coisas inspiradas em notícias, infelizmente. Então, por exemplo, agrotóxico sendo jogado de propósito em cima de territórios indígenas para afastá-los de lá. Isso dentro de uma aventura, né? Então, eu acredito que o público, como eu disse, assim, eu tentei fazer de tudo para que o pulp alcançasse o máximo possível no espectro político, assim. Por exemplo, no capítulo 1, é uma espécie de um prólogo bem longo, que é um capítulo completo, tamanho dos mesmos outros capítulos. Ele passa em 1981 e tem um diálogo entre dois ex-militares que se tornaram mercenários e tal. Nesse diálogo, eu menciono, por exemplo, a capa da revista Veja da época. São todos fatos reais. Então, mas ao mesmo tempo eu não fico tentando pregar nada. Eu só mostro fatos. Eu cruzo fatos, né? Então, por exemplo, acho que é no capítulo 16 ou 15, tem debate entre dois personagens muito cabeças sobre as vantagens e desvantagens da exploração da Amazônia. Um deles é a favor do desmatamento da exploração. E o outro, obviamente, é contra. Só que o problema é que os dois são inteligentes. Então, eu não podia ser injusto e fazer o que é contra o que eu acredito ser burro, né? Então é perigoso. Eu tinha que usar argumentos, mas o outro, no final das contas, eu tinha... ele tá do lado da verdade, então acaba vencendo, né? Mas então, dentro desse debate, eu conversei com os leitores, eles aprenderam muita coisa, muitas curiosidades. Então a floresta deixou de ser uma massa verde para ser um baú de tesouro para as pessoas, né? Essa é a intenção do livro, né? Ives, eu acredito que está todo mundo querendo ler já esse livro, assim como eu. Então conta pra gente aonde que a gente pode encontrar o seu livro e aproveita para divulgar também as suas redes. Olha, esse livro aqui, ele tá à venda, o Pulp Brasiliana, ele tá à venda na Amazon, né? Você pode, se você for no Google digitar Pulp, né, P-U-L-P, a Brasiliana, Amazon vai aparecer. Caso você queira com dedicatória para você ou para dar de presente para alguém, fica à vontade para me chamar no Instagram, que é @Ives_Tomazini. Ives é Y-V-I-S, né? _Tomazini. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E já que você tocou no assunto, caso não conheça o meu trabalho como escritor, eu te convido a clicar no link aqui na descrição ou no card aqui na tela para assistir o book trailer com a sinopse completa. E caso goste de uma boa aventura com pitadas de romance, recheada de trapaças e com alguma pesquisa histórica curiosa, vai para mim. O Pulp Brasiliana foi escrita para alguém como exatamente você. É sobre uma escritora e um golpista. Sabendo que Barlavento vê o mundo de forma romântica e aventuresca, Perso usa termos como cemitério nazista, segredos da ditadura e caçadores de tesouro, quando na verdade busca o local da queda de um avião do narcotráfico. Ele quer aquela carga. Ela uma história que vale a pena. Pulp Brasiliana, por Ives Tomazini.